A graça e a paz de Deus esteja sobre todos vocês, amém? Hoje é um dia mais especial. Hoje é um dia mais especial por quê? Porque para mim, todos os dias que a gente se reúne para louvar e exaltar o nome do Senhor, eu tenho dito a vocês que tem que ser sempre com motivação e com inspiração, amém? Quem vem para a igreja tem que trazer motivação. Motivação de acordo com a fé. Inspiração de acordo com a fé, de acordo com a palavra de Deus. Quando se fala em fé, não é o que você imagina, porque nós temos visto a imaginação de pastores e pessoas que se dizem membros da Igreja de Jesus viajarem em ilusões e quererem transformar as ilusões em fé. Mas a fé, ela só pode ser produto de uma coisa que Jesus falou. A fé só pode vir pela palavra de quem? Pela palavra de Deus, amém? O que não é da palavra de Deus, não é fé. O que é inventado pelo homem, que está fora da palavra de Deus, não é fé. Então essa inspiração que eu frisei, que tem que haver essa motivação de coração para estarmos aqui, é uma condição que Deus exige da aliança. E essa motivação é o que, pastor? Crer. O motivo das pessoas serem batizadas hoje, esses candidatos ao batismo, por que eles vão batizar? Porque eles creram. Eles vão batizar porque creram. A igreja é formada por aqueles que creem. Por quê, pastor? Porque os que creem passam a ser discípulos. Quem já é discípulo, Jesus disse o quê? Ide, pregai o evangelho, e ele disse mais, fazei discípulos. Eu só posso fazer um discípulo se eu pregar o quê? Se eu pregar o evangelho. Por isso que eu vou batizar hoje. Por isso que eu estou ordenado para batizar. Quem pode batizar, pastor? Qualquer um de vocês, desde que creiam e façam discípulos. A Bíblia não diz que só o pastor que pode batizar, não. O irmão Sérgio pode batizar, a irmã Silva pode batizar. Vocês que estão firmes com Deus podem batizar, desde que façam discípulos. Se vocês fazem discípulos, vocês podem batizar, por quê? Porque Jesus ordenou a todos aqueles que fizeram discípulos, que fazem discípulos, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que trabalham para Deus na terra, podem batizar. Mas por que vão ser batizados, pastor? Vão ser batizados porque creram. Creram em Jesus, se identificaram com Cristo. E nós vamos fazer uma exposição em relação a esse assunto, com algumas citações bíblicas, para termos um fundamento nesse culto, e depois nós vamos para o batismo, amém? Vamos para essa ordenança, né, que é uma ordenança de Jesus, sempre que se pode batizar, que se batize. Muitas vezes a pessoa não pode batizar, não tem condições de batizar, mas ela considere-se batizada por crer. Não é o batismo que salva. Vocês têm que entender isso. Não é o batismo que salva, mas o crer. Então, se eu saio de uma igreja onde eu recebi a fé, recebi a palavra da fé, passei a crer, desci as águas, não é a unção do pastor. As pessoas ficam, não, agora tem que renovar. Aí você vai para outra igreja, o pastor quer renovar o seu batismo. Mas sabe o que é isso? Afronta. Teve um dia que uma irmã chegou para mim, ela saiu da igreja e falou assim, pastor, eu renovei o meu batismo. Mas eu sei que aquilo foi uma afronta do diabo, usando a língua dela. Aí eu falei, amém.
Amém. Espero que a sua fé tenha aumentado mais ainda, que realmente nós somos batizados várias vezes. Cada vez que nós conhecemos a palavra de Deus, a lavagem é maior. Jesus disse o quê? Vós já estáis lavados pela palavra que tendes o quê? Ou que tendes ouvido. Glória a Deus. Então eu creio que o batismo ele não para. A partir do momento que você faz aquela confissão de fé pública, aquele processo é contínuo. É contínuo porque você vai recebendo a palavra de Deus e vai se firmando na palavra de Deus e vai se apegando com Cristo e vai crendo na obra de Cristo e vai crendo no hoje, no que está prometido para hoje, vai crendo mais ainda no que está prometido para amanhã e vai crendo mais ainda no que está prometido para a eternidade. Uma pessoa batizada, ela procura as coisas do alto. Ela desenvolve a tal ponto que ela se desgarra do que é terreno. Ela consegue aproveitar das coisas terrenas, presta atenção por favor, mas ela não faz das coisas terrenas ídolos para a sua vida. Já não é filho, já não é mulher, já não é marido, já não é pastor, apóstolo, o que seja, mas é Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Você se identifica com Jesus Cristo. Estamos aqui por quê? Porque nos identificamos com Jesus Cristo. Quem ainda não se identificou com Jesus Cristo, não pode batizar. Quem ainda não crê em Jesus Cristo, se batizar vai ser em vão. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, que creem em Jesus Cristo como aquele que pagou pelos seus pecados, esses podem batizar. Esses podem batizar por quê, pastor? Porque querem viver como Jesus Cristo deseja. Já não somos nós, mas nós que vamos viver. Já não é o nosso eu, mas é uma pessoa cheia da virtude, a capacidade de fazer o bem. Glória a Deus. Por isso que vocês vão batizar, porque vocês tomaram um comprometimento com Jesus e Ele os capacita a fazer o bem, a pensar o melhor, terem um coração limpo, porque o batismo é purificação de coração. O batismo é para uma nova vida. Mas isso, pastor, é para todo cristão. Amém. É isso mesmo. Todo mundo que está na igreja já está batizado. Todo mundo que crê em Cristo já está batizado. Mas batizado como? Espiritualmente. Mas esse batismo nas águas é um simbolismo para que nós venhamos a testemunhar a nossa admissão, a nossa aceitação de Jesus Cristo. E isso reflete nas pessoas que vão assistir presentes aqui, que vão assistir pelo Facebook hoje, que é um instrumento tanto para o bem, no meu ponto de vista, mas também se você não souber colher coisas boas do Facebook, do WhatsApp, você vai colher porcaria, e nós temos visto muita gente colhendo porcaria, mas vamos para a melhor parte. Essa anunciação do batismo, ela será transmitida, e as pessoas vejam isso, se sensibilizem pela sua decisão, sejam tocadas pela sua decisão, porque elas já foram convidadas para se submeterem a Cristo, mas você está mostrando para elas que você está submisso a Jesus Cristo a partir de hoje. Não a partir de hoje, a partir do dia que você creu. Amém? Então vamos, nessa oração inicial, dizer para Jesus que nós queremos crer de todo o coração. Que Ele produza esse coração, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele abra para nós uma capacidade de identificação com Ele. Eu vou dizer aqui na palavra que um dos pontos fundamentais para sermos batizados é nos identificarmos com Cristo. Em que sentido, pastor? Na morte dele. Como a Santa Ceia, ela nos orienta a lembrarmos da morte dele, pelos nossos pecados.
se fazendo justiça, porque não há justiça no ser humano. O ser humano precisa de um justificador. Foi a conclusão que Deus chegou, pela suprema sabedoria, muito antes da formação do mundo, dos fundamentos da terra. Deus já sabia que nós precisaríamos de um justificador. Deus procurou alguém que fosse justo na terra, e Ele não encontrou, igreja. E não encontrou, mas por amor à criação, que somos nós, Ele providencia um justo para que fosse o nosso justificador. E esse justo é Jesus Cristo. Quando você se identifica na sua condição pecaminosa, quando você se identifica que você é um pecador, quando há essa revelação, você sente a necessidade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então sintam a necessidade de Jesus Cristo. Vocês são membros da igreja porque vocês sentem a necessidade de Jesus Cristo. Quem é indiferente com Jesus Cristo não faz parte da igreja. Pode estar de corpo presente, mas não faz parte da igreja. Quem não se agarra com Jesus Cristo pode ser um pretendente a membro da igreja, mas não faz parte da igreja de Jesus. Jesus disse que aqueles que quiserem entrar no reino de Deus vão precisar nascer de novo. E é isso que acontece nessa cerimônia do batismo. Simbolicamente ela representa um novo nascimento. Amém? Uma pessoa que deixa de ser para ser novo. Deixa de ser o que era, deixa de ser como era, para ser como Jesus quer. Amém? Se identificar com Ele. Eu quero viver com Cristo e para Cristo. Eu quero fazer e ser aquilo que Jesus Cristo quer que eu faça e que eu seja. Isso é se apegar com Jesus Cristo. É muito simples. Não existe complicação. Ah, pastor, o senhor tinha que ter um curso de batismo. Vocês nunca vão ver isso aqui. Porque não precisa. O curso de batismo é a sua frequência na igreja. O curso do batismo é a sua fé na palavra, é a sua sede pela palavra que vai te fazer formado no discipulado de Jesus Cristo. Amém? E a partir desse momento você vai entender que a autoridade de Jesus está sobre a sua vida, a ponto de você poder testemunhar. Por quê? Porque você experimentou aquilo. Aquela palavra, o nome Jesus Cristo, está no seu coração. Não que você passe a ser a melhor pessoa da terra, mas você já é batizado. Você é batizado pelo Espírito de Jesus. A sua disposição de fazer o melhor é maior do que qualquer pessoa lá fora. Essa é a diferença dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm disposição de fazer o melhor. Os filhos de Deus têm disposição de mansidão, de bondade. Os filhos de Deus não são problemáticos. Tem gente que gosta de problema, de discussão, de falatório, mas eu chamo a atenção dessas pessoas. Identifiquem-se com Jesus pela mansidão, pela bondade, pela paciência. Guarde esse nervosismo. Peça a Deus para tirar esse nervosismo. Peça a Deus para tirar essa falta de paciência, porque os filhos de Deus produzem o fruto do Espírito de Deus. E um fruto do Espírito de Deus importantíssimo se chama temperança. Temperança. Não permitam que as provocações elas toquem o seu emocional de forma negativa. Não se alterem, não levantem a voz, mas falem com autoridade espiritual. Falem com autoridade espiritual, procurem ter calma, procurem ser mansos, procurem ser humildes, mas sejam prudentes como a serpente. Sejam mansos como a pomba, mas sejam prudentes como a serpente. Cuidado com a pretensão da religiosidade.
Eu estou falando dessas coisas, irmãos, porque nós vemos muito orgulho espiritual. Essa é a pior parte da igreja. É o que tira totalmente a identidade da igreja, o orgulho espiritual, os pretensiosos. Mas a igreja de Jesus é lugar de humildes. Cristão é humilde, cristão é manso. Cristão não julga. Não julga. Ele pode defender a palavra, defender o evangelho, mas nunca julgar. Fulano está fazendo isso por causa disso. Uma coisa é quando o pastor Luiz Fernando prega o evangelho aqui, e a outra coisa é julgar. Às vezes as pessoas falam, o senhor está falando da igreja. Não estou falando da igreja. Eu estou pregando o evangelho. Se as igrejas ou a igreja está falando o contrário de Jesus Cristo, é para vocês ficarem atentos. Jesus foi crucificado porque ele combateu a religião. Jesus foi crucificado não foi por qualquer outro motivo, mas foi a religiosidade. O que distinguiu Jesus foi ser diferente. O que Deus quer de vocês, que vocês sejam o quê? Sejam diferentes do mundo. Sejam diferentes das pessoas. Mostrem a diferença. Uma pessoa batizada, ela mostra a diferença. Ela já não vive espontaneamente em pecados. Ela peca, mas ela odeia o pecado. A gente pode dar uma escorregada, pode dar até uma queda feia, mas não que isso seja uma coisa por prazer, deliberada. Foi uma falha, foi uma distração, foi um momento de perda de consciência, mas que essa ação negativa, ela seja discernida e você volte ao estado que agrada a Deus. Nós temos a oportunidade do arrependimento, irmãos. Nós temos o arrependimento sincero. Deus é tão maravilhoso que Ele disse que se nós pecarmos, mas também se nos arrependermos, nós temos um advogado justo e fiel para nos perdoar, que é Jesus Cristo, amém? Então, peçam a Deus agora essa capacidade, essa graça de vocês crerem de verdade em Jesus Cristo. Não sejam religiosos, não mostrem por aparência, mas mostrem no espírito de vocês que Cristo está presente. Mostrem no comportamento de vocês, nas palavras de vocês, no amor de vocês pelas pessoas, na comunhão de vocês com Deus. Mostrem que Cristo está presente. Em relação às adversidades, fiquem tranquilos. Em relação aos problemas, fiquem tranquilos. Continuem confiando em Deus. Façam suas orações. Supliquem. Mas tenham paz. Porque o verdadeiro cristão, ele tem paz em meio à provação. Eu posso passar pela prova, mas eu vou ter paz. Eu vou ter paz enfrentando um problema de família, eu vou ter paz enfrentando um problema financeiro. Eu não vou ficar ansioso. Por quê, pastor? Porque eu sou batizado. E se eu sou batizado, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser diferente. As pessoas têm que ver diferença nas pessoas que vão batizar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu tinha dado uma palavra, mas abre Marcos 16. Vamos mudar. Todos acharam? Digam amém. Marcos 16, fica fácil. Quem achou, curva a sua cabeça. Mais uma vez, em sinal de fé e respeito pela palavra. Creiam na palavra, irmãos. Busquem a palavra. É o recado que eu deixo sempre para quem quer seguir a Cristo.
Não sigam Cristo por proposta de homens, mas sigam pela palavra. Ele é a palavra viva, porque a Bíblia diz que a palavra é viva. Senhor nosso Deus, nos deu entendimento e sabedoria espiritual, para que a palavra seja uma revelação e ela nos transforme em filhos de Deus, porque recebemos Jesus. Filhos de Deus, porque o Senhor disse: aqueles que creem em Jesus, não na denominação, não na ordenança, no mandamento, que muitas vezes nós não conseguimos obedecer, mas cremos em Cristo, não por obras, não somos salvos por obras, mas somos salvos pela fé. Então que a palavra nos esclareça, Pai, o que o Senhor quer, porque fé não é sentimento, fé é entrega de ideia, de coração, é entrega de mente, de corpo. Então receba a nossa mente, receba o nosso interior por completo, sem reserva. É uma entrega total que fazemos aqui agora para receber a palavra. É uma entrega total e constante. Não, jamais venhamos a recuar. Nos conceda essa graça de não recuarmos, de não esfriarmos nessa fé, de não retrocedermos, porque a palavra diz que o Senhor não se agrada de quem retrocede. Então abençoa essa igreja, abençoa esse povo que o Senhor trouxe aqui hoje. Que esse povo, meu Pai, se ainda não tem Cristo como Salvador, que eles saiam daqui com esse entendimento, que eles saiam daqui sentindo a necessidade de Jesus, com sede, e eles matem a sede pelo que eles vão ouvir aqui. Eles matem a sede porque o Senhor vai conceder essa água viva. Essa água viva para essa pessoa que está sentindo sede, e ela não terá mais sede, porque ela vai ficar firme com o seu amor. O seu amor estará nessa pessoa, e nada separará o seu amor dessa pessoa, porque os que creram, meu Pai, já foram salvos. Os que creram já estão revestidos do poder. O inimigo não vai poder roubar essa alma, arrebatá-la das suas mãos. O Senhor mesmo disse isso. As almas que Deus concedeu ao Senhor, Satanás nem ninguém, nenhuma força poderá arrebatá-la das suas mãos. Então, meu Pai, que nós estejamos seguros nas tuas mãos, que a nossa vida esteja nas tuas mãos, porque o Senhor é a própria vida. Então receba essa pessoa, meu Deus, que veio aqui hoje como visitante, que veio para assistir um batismo, que veio descompromissadamente, mas agora ela está sendo tocada. Ela está sendo tocada no profundo do seu coração. Essa pessoa que chegou aqui, meu Deus, simplesmente para uma festa, mas ela está recebendo a graça especial da tua presença, do teu toque. Essa pessoa está entendendo o quanto é necessário o Senhor, o quanto é necessária a salvação, o quanto é necessário ser perdoado mediante um arrependimento sincero, que também é produzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo age na mente, mas ele quer o coração dessa pessoa. Ele age na mente e ele produz essa entrega total. Que todos aqui se entreguem ao Senhor. Nenhuma alma aqui fique de fora. Nenhuma alma saia daqui sem ser batizada. Porque o principal batismo é o batismo com o teu Espírito. Aqueles que vão testemunhar, glória a Deus. Mas que todos aqui sejam batizados, Senhor. Eu te peço e te agradeço. Todos digam amém
E graças a Deus. Irmãos, é um ato de fé fundamental para toda a igreja submeter-se a Cristo. E esse submeter-se a Cristo identifica você como igreja. Amém? Identifica você como templo. Sozinho você é templo. Reunido, os irmãos reunidos formam a igreja. Eu sozinho sou templo, mas quando eu estou com mais um ou dois, eu me torno igreja, porque igreja quer dizer reunião, quer dizer congregação, reunião dos santos. Amém? Então que todos vocês se tornem igreja. Até aqueles que ainda não tomaram posição, que hoje tomem posição. Até aqueles que estavam na igreja, seguindo a multidão, mas não faziam parte da igreja. Porque esse é o problema. Tem muita gente seguindo a multidão, mas poucos fazem parte de quê? Da igreja. Glória a Deus. Irmãos, essa semana eu estava ouvindo um comentário que me chamou muita atenção. Jesus, o ministério de Jesus, do Filho de Deus, foi 3 anos e meio. Quantos discípulos Jesus deixou esperando o Espírito Santo? A Bíblia diz que somente 120. Uma multidão ouviu a palavra de Jesus, mas quantos se converteram? 120. Isso é para a gente parar e pensar. Pastor, por que tanta gente seguiu a Jesus, mas na hora do discipulado só tinha 120? Amém? Eu tenho que parar e pensar, peraí, será que de qual lado que eu estou? Será que eu estou do lado da multidão que segue, sem compromisso, sem comprometimento? Ou eu estou do lado dos 120? Dos 120 que estão ansiosos para receber o poder do alto. Porque a ansiedade nossa aqui é receber esse poder do alto. A ansiedade da igreja, do membro da igreja, é ser batizado. É receber essa virtude. Mediante essa entrega total. Façam essa entrega total a Cristo pela fé nele. Pela fé nele, pela fé em Jesus, nós somos batizados. É esse batismo que Jesus ordenou à igreja que realizasse, que os discípulos fossem batizados. Amém? Não para lavar o físico, igreja, não para lavar o físico como era antes a cerimônia da lei de Moisés, não para lavar o corpo para entrar no templo, mas é para lavar a alma, para lavar o espírito. Digam glória a Deus. Para quê, pastor? Para que vocês recebam virtude. Cristão tem o quê? Virtude. Cristão, ele tem virtude. Essa é a diferença de um cristão verdadeiro para um cristão de meia tigela. Porque o cristão verdadeiro, ele tem o quê? Virtude. E o que é virtude, pastor? Virtude é praticar o bem. Virtude é fazer o melhor. É uma pessoa inclinada para praticar o bem a todo momento. A prática dessa pessoa, constante, o hábito da vida dessa pessoa é praticar o quê? O bem. Membro da igreja de Cristo pratica o bem. Membro da igreja de Cristo não vive humilhando as pessoas, mas pratiquem o bem. É difícil, pastor? É. Mas esse poder não vem de você, essa capacidade não vem de você. Essa capacidade vem de Deus. Você não tem isso. Mas quem te dá essa virtude é o Espírito Santo que te envolve. Amém? Que vocês
pratiquem o bem, que as pessoas que vão batizar hoje saibam disso. Pastor, eu tenho hoje, a partir de hoje, um compromisso de praticar o bem, respeitar as pessoas. Pô, mas isso é comum, e por que poucos fazem? Por que não respeitam as pessoas? Por que falamos demais? Por que ofendemos? É porque está faltando virtude. Está faltando virtude de cristão. Confrontar, ofender, se descontrolar. Sejam humildes. Sejam humildes, mas ao mesmo tempo com autocontrole, com domínio. Uma autoridade espiritual para falar as coisas certas na hora o quê? Na hora certa. Domine a sua língua. Principalmente a língua, sabe por quê, igreja? O que mais ofende não são as armas, são as palavras. O que mais ofende as pessoas são as palavras. Às vezes tem uma palavra que é pior do que um tapa. Reações emocionais. Preste atenção, por favor. Reações emocionais. Temperamentalismo. Pessoas que se alteram. São pessoas que precisam de quê, pastor? Do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja não precisa de religião. A igreja não precisa de um formalismo para dizer que é a igreja. A igreja precisa de identidade interior para que isso possa ser exposto em ações, em obras. Mas essas obras não são as obras dos homens. Essas obras que muitas vezes você se submete num dogma de igreja, com relação à roupa, cabelo, não são essas obras que Jesus Cristo quer. Jesus Cristo quer uma igreja que pratique obras do Espírito. Obra do Espírito. Digam glória a Deus. Tenham bondade, irmãos. Sejam caridosos, porque o cristão é caridoso. O cristão se preocupa com o outro, com o próximo. A marca da igreja é essa, não é, pastor, é pentecostalismo, é culto agitado, não é nada disso. É língua estranha, não é nada disso. Não é nada disso. Fale em língua estranha, não tem problema não. Se você acredita em língua estranha, fale. Mas seja uma boa pessoa. Seja manso. Pode falar em língua estranha, mas seja manso. Não adianta doutrina se não existe virtude. Glória a Deus. Seja humilde. Ame o próximo. Tenha uma comunhão com Deus. Tenha uma comunhão com o Espírito Santo. Seja justo. Porque essa comunhão com o Espírito Santo te torna justo. Te torna justo, te torna uma pessoa que vai desejar fazer aquilo que é o quê? Aquilo que é certo. Vai fazer você respeitar sua mãe, vai fazer você respeitar o seu pai, vai fazer você respeitar o seu vizinho, vai fazer você respeitar o motorista do ônibus, motorista da van. Amém? Vai fazer você respeitar. Por mais que você possa até, pastor, eu vou fazer uma reclamação, mas respeite o direito das pessoas. Cuidado para não ultrapassar o limite. Porque você é cristão, você é batizado, você tem esse sinal. Você tem o sinal da bondade, você tem o sinal da mansidão, você tem o sinal da paciência, porque é fruto do Espírito que habita em vocês. Mas pastor, por que fulano está nervoso? Ele está nervoso porque ele está inclinado para coisas. Ele está nervoso porque ele está precisando, sabe de quê? Ele está precisando parar e orar mais. Se vigiar. Desenvolver mais autocontrole.
Nós não tínhamos isso, então realmente não é fácil. Não é fácil ser cristão, não é fácil. Mas também eu digo a vocês, o poder não vem de nós. O poder vem de quem? Vem de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, antes não façam nada. Eu vou enviar o Espírito Santo. Não comecem a obra sem o Espírito Santo. Não saiam do cenáculo sem o Espírito Santo. Fiquem orando, esperando a promessa do Pai. E a igreja precisa receber essa promessa de Deus. Para quê, pastor? Para que seja a igreja. Para que se inicie a igreja. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a iniciação da igreja. Onde a igreja receberia virtude, ou seja, capacidade, tanto de pregar o evangelho, mas também homens mansos e humildes, homens contritos, homens arrependidos. Essa é a igreja que Jesus quer levantar. Essa é a igreja que nós temos que, até o último dia da nossa participação nela, que nós alcancemos esse estágio. Pastor, eu consegui mudar, eu consegui ser uma pessoa melhor, eu consegui perdoar, porque antes eu não conseguia perdoar. Mas quando você ouve que Cristo perdoou, quando você ouve que Ele diz a orientação dEle para você perdoar, se você ouvir de coração, Ele vai te dar o poder para você realizar. Não pense assim, eu não consigo perdoar. Isso se chama endurecimento de coração. Eu não consigo viver em paz com essa pessoa. Mas você está dentro da igreja. Você está dentro da igreja, é uma pessoa tão amargurada, é uma pessoa tão ranzinza, tão rabugenta. Como que pode? E nós estamos vendo isso dentro da igreja. Até aqui na nossa igreja tem gente rabugenta. Tem gente ranzinza aqui dentro. Mas o conselho que o pastor deixa aqui nesse dia é que você deixe o Espírito Santo te lavar. Sua entrega seja total. Pastor, o senhor também tem defeito? Tenho. E hoje é um dia de reflexão profunda. Para que eu entregue os meus defeitos a Deus, para que eu abra mão do meu eu, do meu ego, aquilo que eu estou retendo. Porque o problema nosso é a retenção. Nós estamos retendo pontos negativos. Não estamos permitindo que a obra de Deus seja plena. Culpado não é o derramamento do Espírito Santo. Eu não senti o arrepio. Não é nada disso. É a sua consciência que está obscura. Pensamento obscurecido. Aqui é lugar de abrir a mente. Aqui não é mais você. Aqui não sou mais eu. Já não somos mais nós que vivemos, mas seja Cristo vivendo em vocês. Digam glória a Deus. Tenham a mente de Cristo. Pastor, então eu vou me entregar para Jesus. Eu quero ter essa marca. Os homens judeus, para se identificarem como judeus, eles eram circuncidados. Se cortava o prepúcio do pênis. Era como uma operação de fimose. Arrancava a pele para marcar a pureza. Mas essa pureza hoje não é física. Essa pureza hoje, depois que Jesus Cristo veio, o que marca um cristão é a pureza do seu coração. Diga glória a Deus. É uma disposição de ser puro. Isso é uma disposição, não que eu vou ser puro, mas eu vou me dispor a ser puro, eu vou me dispor a ser manso, eu vou me dispor a perdoar. Por quê, pastor? Por causa da minha aliança. Vocês estão fazendo uma aliança com Cristo, então se disponham. Isso é que é fé, irmão. Pastor, eu não tenho pecado. Todos têm pecado. Jesus quer a disposição de fé, de entrega de alma. Todos nós temos desejos impuros.
mas Jesus quer a disposição de entrega. Jesus quer que você lute contra esse desejo impuro que sobrevém, vícios que nós carregamos desde do nosso nascimento, vícios que nos atormentam. Entendam bem, eu não estou pregando legalismo, mas eu digo que vocês têm que ter disposição, virtude, inclinação para fazer o melhor para quem? Melhor para Deus. Deus quer tirar as más intenções e colocar uma fonte de água viva. O que Deus quer fazer, pastor? A partir do momento que você crê em Cristo, Ele quer colocar uma fonte de água viva dentro de quem? Dentro de nós. Para que essa fonte de água viva? A água mata o quê? É para você matar a sede das pessoas primeiro. Porque você já não vai ter mais sede. Foi o que ele falou para aquela mulher samaritana. Se você beber dessa água, você não terá mais o quê? Você não terá mais sede. Ou seja, não haverá mais ansiedade, não haverá mais desespero. Mas só que ele disse com relação ao batismo, no mesmo livro de João, que se a pessoa crê nele, como diz a Escritura, do seu ventre iria fluir um rio, ia jorrar água. Esse jorrar água é o que, pastor? É a virtude do Espírito, a virtude do Espírito Santo. Ou seja, inclinação constante, porque essa água não vai parar de jorrar, de fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem conforme a vontade de quem? Conforme a vontade de Deus. Vai ser uma pessoa sensível, vai ter amor, vai ter compaixão pelo próximo, mas também devoção a Deus e à religião. Digam glória a Deus. É uma nova vida, irmãos. Nós nos desfazemos de nós mesmos. É a morte do eu, como diz a Bíblia, a morte do velho homem. Para a nossa salvação. Isso é para a nossa salvação. Primeiramente para a nossa salvação. Nos esvaziamos de nós. Morremos com Cristo. E ressuscitamos com Cristo. Descer às águas, morrer. Ser enterrado. Emergir das águas, nascer de novo. Símbolo, isso é um símbolo. Isso é um símbolo que já deve ter acontecido. Não é que vai acontecer. É um símbolo que, se houve uma entrega total de coração, pela fé, esse sinal de Deus já aconteceu. Eu quero crer que todos aqui são batizados. Eu quero crer que todos aqui sejam batizados. Verdadeiramente batizados, por quê, pastor? Porque nós nos entregamos de coração. Mas que também cumpram a ordem de Jesus, por quê? Porque ele disse que aquele que creu, seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos batizaram em nome de Jesus. Ah, pastor, mas tem que falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus. Seja batizado em nome do Espírito Santo. Porque todos são o quê? A mesma pessoa. Se eu falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está certo. Se eu falar em nome de Jesus, está certo. Jesus carrega nele a própria Trindade. O Espírito Santo carrega nele a própria Trindade. A palavra de Deus diz que os três são iguais. Quem está entendendo, diga amém. Mas o importante é a virtude. O importante é você querer realmente fazer o melhor aos olhos de Deus. Em bondade, mansidão, benignidade. Glória a Deus. Pastor, eu quero que o Espírito Santo habite em mim. E só é possível acontecer isso se o Espírito Santo estiver habitando. Você passa a ter o poder, você passa a ter a virtude. Você vai deixar a maldade de quê? A maldade já não vai influenciar mais. Aí você para e pensa assim, poxa, eu tenho sido muito ignorante, eu tenho que mudar. Meu comportamento não é bom, eu tenho que mudar.
Eu tenho uma espiritualidade externa, mas no fundo do meu coração tem coisas, lixos que precisam ser colocados para onde? Então permita que o Espírito Santo te lave. Pastor, eu tenho cisma com nora, com sogra, com irmão, mas não era para ter, irmã. Se você é da igreja, não era para ter. Mesmo que essa pessoa não queira falar com você, mas você tem que ter um coração limpo em relação a ela. Porque isso é virtude. E quem tem o Espírito Santo tem o quê? Quem tem o Espírito Santo tem virtude. Diga glória a Deus. Você nasceu de novo, não é mais você, não é mais o seu eu, não é mais o seu coração enganoso. Como Jeremias disse lá em Jeremias 17, em relação ao povo de Judá. Enganoso é o coração. Pervertido, perverso. Esse é um coração destituído do Espírito de Deus. O ser humano tem um coração perverso. Por isso que ele tem que tomar cuidado com o seu coração. Por isso que ele tem que tomar cuidado com a emoção, para não chegar ao extremo de fazer bobagens, de não seguir as paixões, aos desejos pessoais. Mas você agora tem a mente de quem? A mente de Cristo. Você tem uma nova vida, você tem um novo caminho pela sua fé. Nós confessamos isso publicamente quando descemos as águas. Amém? Até então, as pessoas passam e veem ali uma igreja reunida, sabem que aqui é um lugar de trabalho espiritual, é um lugar de louvor a Deus, mas quando você desce as águas e isso se torna público, todo mundo sabe que agora você é um participante, é um membro da igreja de Jesus. Não, ele vai à igreja, não, ele não vai à igreja só, ele é membro da igreja de quem? Uma coisa é você ser membro da igreja de Jesus, e a outra coisa é você estar dentro da igreja. O membro da igreja de Jesus foi batizado. O membro da igreja de Jesus se esforça pelo poder de Jesus para ser diferente. O membro da igreja de Jesus vence o seu eu, faz aquilo que antes ele não queria o quê? Como perdoar, como desfazer das mágoas, dos ressentimentos, como a partir de agora você vai confiar em quem? Você vai confiar em Deus. As pessoas vão ver que você passando pela prova, mas vão ver que você está firme, vão ver que você está em paz. Você vai enfrentar um problema, mas você vai estar em quê? Em paz. Você vai estar em paz, porque você está confiante em Deus. Digam glória a Deus. Membros da igreja, pastor, porque agora vão ter compromisso de congregar, vão ter compromisso de viver em comunidade, vão ser discípulos. Esse é o passo importante das pessoas que vão batizar hoje. Ser discípulo. Discípulo é aquele que se dá. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Que seu mestre seja Jesus Cristo de fato e de verdade. Que o nosso mestre seja Jesus Cristo de fato e de verdade. Esse é um passo importante. Lembrem-se que Jesus foi batizado, irmãos. O próprio Jesus foi batizado. O próprio Jesus, que não teve pecado, foi batizado. Mas por quê, pastor? Porque ele se identificou com os homens. Porque ele era humano. Porque ele se fez carne. Então ele mostrou que todo mundo que era carne deveria ser o quê? Deveria ser o quê? Batizado. Todo mundo que é carne tem que ser batizado. E Jesus, quando ele foi batizado, ele já foi levado para uma batalha travada na sua própria o quê? Na sua mente com o diabo. Foi para o deserto. Impelido pelo Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. Para quê? Para negar a Deus. Para negar a Deus, para receber o materialismo. O que o diabo ofereceu para Jesus? Ídolos. Ele como ídolo, o próprio Satanás,
o sistema do mundo. Pastor, como que é isso? Eu não tenho o diabo como ídolo. Você tem quando você adota o pensamento da onde? O pensamento do mundo. O pensamento do mundo não é o mundo físico, é um sistema de pensamento pervertido, contrário a Deus. É isso que quer dizer mundo. Mundo é um sistema de pensamento, mundo é um sistema de ideias. Só que esse idealismo é para derrubar o quê? É para derrubar a palavra de Deus. Aí está se aceitando tudo hoje. Essa cultura fundamental, que é o Evangelho, que já vem de anos e anos e séculos, que já está estabelecido, glória a Deus, que já está estabelecido, as pessoas querem mudar. Aquilo que deu certo, aquilo que se tornou fundamento, porque o Evangelho é um fundamento. O Evangelho é um fundamento para casamento. O Evangelho é um fundamento para ser uma pessoa virtuosa. O Evangelho é fundamento para uma mulher que quer ser uma boa esposa. O Evangelho é fundamento para quem quer ser um bom marido. O Evangelho é um fundamento para quem quer ser homem. Amém? Mas ele não aceita o homossexualismo. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta mudar o quê? Querer mudar o Evangelho. O mundo tenta mudar o quê? O fundamento. O fundamento que deu certo. O fundamento que hoje sustenta famílias. Famílias existem por quê, pastor? Por causa dos princípios de Deus. Princípios de Deus. Nós não vamos intrometer nas escolhas das pessoas, pelo contrário, vamos respeitar porque temos virtude. Mas só que nós vamos seguir o fundamento de quem? É isso que eu quero dizer. Não existe preconceito, a igreja não é preconceituosa. E não preguem o evangelho por preconceito, com preconceito, mas preguem mostrando que Cristo é uma opção melhor do que tudo. Preguem que Cristo é amor. Preguem que Cristo é bondade, benignidade. Preguem que Cristo é salvação. Ele quer te salvar. Mas se a pessoa não aceitar, deixa. Digam glória a Deus. Deixa viver a vida dela, porque é um direito. Livre-arbítrio também veio de quem? Veio de Deus. Livre-arbítrio, escolha. As escolhas vêm, você pode escolher. Deus te ama tanto que Ele te dá o direito de quê? De escolher. Então, se a pessoa escolheu, vamos respeitar. Na medida do possível, a hora que o coração abrir, lança a semente da palavra, mas respeite. Respeite as escolhas das pessoas, mas não concordem. Não concordem, não sejam de acordo. Não se conformem. O que é conformar? É não estar de acordo. Esse conformar, as pessoas olham de que forma? Não, eu não me conformo com isso. Não é essa expressão emotiva. É uma expressão de ideia firme no fundamento de quem? No fundamento de Deus. Fulano, você pode, respeito a sua escolha, mas eu não concordo, mas respeito você. Continuo respeitando, continuo amando. Ame os seus filhos, amem seus netos, amem as pessoas, mesmo que elas estejam distantes do fundamento. Não ignorem as pessoas por causa das suas escolhas, porque isso não é igreja. A igreja não pode ignorar homossexual, a igreja não pode ignorar lésbica, a igreja não pode ignorar. A igreja ela foi levantada para salvar, mas só que ela não se conforma. É diferente, hein? Presta atenção nesse ensinamento. Só quem tem o Espírito Santo consegue fazer esse equilíbrio da justiça, amém, e do amor. Não existe justiça sem espírito. Amém? Não existe cristianismo sem espírito. E o Espírito de Deus é amor.
Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é universal. O que quer dizer isso, pastor? O amor de Deus foi liberado, derramado sobre todas as pessoas. Deus amou todos, inclusive pecadores, mais ainda os pecadores. Mas a palavra diz o que em João 3,16? Que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não o quê? Amar, ele ama todos, mas só não vão perecer os que? Entendam isso, igreja. Esse é o resumo da Bíblia. Pastor, amar, Deus ama todo mundo, como você também deve amar todo mundo. Mas os salvos, que vocês advirtam, serão somente aqueles que creem. E é isso que a palavra nos diz aqui também, nessa passagem de Marcos. Vamos ler aí agora. Marcos 16:15. Olha o que Jesus ordenou para nós discípulos. Ide por todo mundo, pregai o quê? Primeira coisa é batizar. É o quê? Pregar o evangelho para que as pessoas aceitem. Como que uma pessoa pode crer se ela não ouviu? Falem de Jesus para essas pessoas, irmãos. Preguem Cristo para essas pessoas. Amem essas pessoas pregando o evangelho. Isso é um ato de amor. Falem da salvação. Falem do perdão. Falem da prisão na qual elas se encontram, mas que Jesus tem poder para quebrar os efeitos dessa prisão. Porque as pessoas pensam assim, não, se eu não largar, não vai adiantar de nada. Não, a Bíblia diz que para você o quê? Crer. Deus está falando para você o quê? Crer. O que te salva é o quê? Crer. O que te salva é a fé. O que te salva é receber Cristo de todo o coração, ainda que você esteja preso. Mas você passa a odiar aquilo que te prende. Paulo falou sobre uma prisão. Paulo disse assim: eu amo a lei de Deus e odeio a lei do pecado. Mas a lei de Deus que eu amo, eu não consigo praticar. Mas a lei do pecado que eu odeio, muitas vezes eu pratico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou seja, nós estamos numa constante batalha o quê? Espiritual na nossa o quê? Nós não queremos fazer, mas muitas vezes nós o quê? Mas você tem que o quê? Você tem que o quê, igreja? Crer. Presta atenção no culto, hein? Presta atenção no culto. Isso não é culto de religioso não, hein? Isso é culto de salvação. Você precisa crer, pastor, mas eu ainda estou nisso, eu ainda estou aquilo, eu estou naquilo outro. Ah, pastor, eu não consigo, eu sou viciado nisso, sou viciado naquilo. Jesus não está falando que você vai largar da noite para o dia. Ele está dizendo que é Ele que tira o pecado. Tome posse da graça. Tome posse da boa notícia. Eu não estou pregando o evangelho fácil, não. Eu não estou pregando o evangelho fácil. Mas creia em Cristo e receba o Espírito Santo para te ajudar. Receba o Espírito Santo para que Ele possa te convencer do pecado. Ele possa te lavar, até essa sujeira sair. Essa sujeira tem que sair, mas é Deus que lava. Você não tem como se lavar, você está sujo. Como eu citei na outra igreja lá, eu falei que era um bebê que fez cocô. O bebê consegue se limpar? Você que tem que limpar, não é? A sua sujeira espiritual, da sua alma, é Deus que vai limpar. Mas desde que você o quê? Desde que você creia. Desde que você receba Jesus como seu Salvador. Não é querer mudar o hábito da pessoa. Não é dizer que a pessoa entrou na igreja e ela tem que mudar. Não é isso. Entregue-se para que o poder de Deus faça o trabalho. Somente creia.
Adore Jesus como Senhor, não adore o seu pecado, não adore o seu eu, não adore o seu coração, não adore o seu ego, mas adore Jesus. Isso sim salva, irmãos. Não é a religião, tem que fazer isso, meu filho, tem que fazer aquilo. Agora você não pode, você é homem, se você vier vestido de mulher aqui vai dar problema. Não, pode vir de mulher, vem de mulher. Vem travestido. Porque esse é problema de quem? É problema seu com quem? Com Deus. Ninguém sabe a força que te prende. Ninguém sabe a força desse pensamento. É isso que eu entendo. E é o que a Bíblia nos mostra, e é o que Paulo, o apóstolo Paulo, ele relatou. Mas ele falou, olha, já, depois dele ter dito isso, que a lei do pecado o prendia, que a lei do pecado que ele odiava, muitas vezes ele caía nela, ele falou, desventurado o homem que sou, ou seja, miserável, miserável. Aí depois ele disse, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se não fosse Jesus Cristo, eu estava o quê? Eu estava perdido. Eu seria um eterno miserável. E nós somos miseráveis sem Jesus. Nós não deixamos de ser miseráveis por causa de uma aparência religiosa. Nós não deixamos de ser miseráveis por causa da hipocrisia da religião, das denominações, dos dogmas da igreja. Nós deixamos de ser miseráveis, somos justificados porque cremos em Jesus. Que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento forte. Permita que Jesus purifique o seu coração. Pastor, eu não quero desapontar Cristo e me submeto ao poder de Deus para me lavar. Jesus queria lavar os pés dos discípulos. Pedro orgulhosamente diz assim, não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés, eu não sou, não, o Senhor é uma autoridade muito alta. Jesus falou, não, se você não permitir que eu lave, você não tem parte comigo. Deixe Jesus lavar você, irmão. Somente isso, seja humilde, se entregue, fale para as pessoas que Ele lava. Não aponte o pecado, mas aponte aquele que lava, aquele que tira. Fale do Salvador, evangelize, dê uma boa notícia para o pecador, chegou a salvação para você. Essa foi a boa notícia. O reino de Deus, é chegado o reino de Deus, se arrependa. Agora, o arrependimento muitas vezes, irmãos, nos leva a um conflito muito grande, porque nós não queremos fazer, mas ainda fazemos. Nós não queremos fazer, mas ainda estamos presos em certos tipos de comportamento. Mas o que te salva é a mudança de pensamento. O que te salva é você, dentro de você, estar convencido de que essa prática está reprovada. Pastor, eu não aceito esse comportamento, eu não aceito isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. A primeira declaração é essa, e não querer mostrar uma aparência de que você mudou, mas o principal é você mudar onde? É você mudar por dentro. A igreja está cheia de mascarado, pessoas que se dizem batizadas, mas estão batizadas somente por onde? Só lavaram o corpo. Eu quero que vocês saiam daqui lavados espiritualmente, hoje. Lavados pela fé em Jesus Cristo. Lavados pela entrega a Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for o quê? E for batizado será salvo. Amém. Deus está querendo que você creia. O resto é com Ele. A limpeza é com Ele. A salvação é com Ele.
Ele quer que você creia. Crer é o que, pastor? Se entregar para Jesus. Crer que Ele levou os seus pecados, crer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, se identificar com a obra redentora dEle. É isso que a igreja precisa. Não é a teologia da prosperidade, mas é crer na salvação que Jesus é. Jesus é a salvação. Creia. Crê, quem crê e for batizado será salvo. Digam glória a Deus. Aí Deus vem e faz o que, pastor? Uma limpeza no coração. Uma limpeza no coração. Essa pessoa está em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova o quê? É uma nova criatura. Por dentro ou por fora? Por dentro. Principalmente por dentro. Principalmente por dentro. Virtude interior. Capacidade de amar, capacidade de respeitar. Virtude. Por dentro. São pessoas que estão guerreando contra o pecado. São pessoas que estão abominando. Não é o fato de não fazer, é o fato de resistir. Essa é a guerra espiritual. Muitos não conseguem fazer. Por isso que a Bíblia fala que a salvação não é pelas obras. Porque a lei, a única coisa que a lei fez, a lei de Moisés, foi identificar o pecado dos homens. Mas ela não tinha poder para salvar. Por quê? Porque o homem não tinha como praticar justiça própria. A lei somente identificou a nossa maldade profunda. Maldade dos filhos rebeldes com seus pais, que a lei de Moisés mandava o quê? Que os filhos rebeldes fossem apedrejados. Os filhos desobedientes, que desonravam seus pais, que xingavam seus pais, que gritavam com seus pais, eram para ser levados e apedrejados. Mostrando o quanto é abominável um filho desrespeitar um pai e uma mãe. Glória a Deus. Da mesma forma, o adultério, apedrejamento. Mas o homem não tinha poder para resistir. Por isso que veio o justificador. Por isso que Jesus Cristo veio como a solução. Ele é a justiça. Quem vai batizar hoje, creu em Jesus e recebeu o quê? Justiça. Justiça imputada. Justiça imputada como Deus imputou a Abraão. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não teve ninguém para pregar o Evangelho para ele. Mas ele creu em Deus. E a Bíblia diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a justiça é imputada, a justiça é concedida por Deus. Deus que nos inocenta. Ele que nos declara inocente. Davi foi inocentado, apesar de ter pecado. Mas por quê, pastor? Porque o coração de Davi era segundo o coração de quem? Era um homem que tinha boas intenções, mas não deixou de pecar. Abraão, mentiroso, foi pego na mentira. Mas era homem de quem? Homem de Deus. Tem muita gente aí que está no erro, mas é homem de Deus. Tem muita gente que cai, mas é homem e mulher de quem? É homem e mulher de Deus. Só Deus pode julgar. Só Jesus que pode julgar. Amém? Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que divulgar. Nós temos que mostrar que somos discípulos fazendo bem. Nós temos que mostrar que somos discípulos testemunhando o Evangelho. Digam glória a Deus. Pastor, eu vou testemunhar o Evangelho. Amém. Agora vocês são libertos do pecado para quê? Porque vocês nasceram de novo para uma nova vida. Nós temos uma nova vida. Eu creio que eu tenho uma nova vida. Vocês creiam que vocês têm uma nova vida. Por quê, pastor? Porque agora nós estamos enxertados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nos ajudando. O antigo morreu. O antigo morreu por quê? Porque ele foi crucificado.
porque eu não aceito mais a minha vida velha, eu não aceito mais o meu estilo de vida antigo, eu não aceito mais, igreja. Estou falando de mim. Eu não quero voltar, eu não quero retroceder, eu não quero ser mais o que eu era antes. Eu me agarrei com Cristo. Se agarrem com Cristo. Passem a resistir ao pecado. Essa que é a guerra espiritual hoje. A guerra santa é contra o pecado. A guerra santa que Deus travou contra Jericó. A guerra santa que Deus travou contra os amorreus, os amalequitas. Era um povo que o pecado só o quê? Só aumentava. E Deus falou, olha, quando chegar no nível do pecado, ponto alto do pecado, vocês vão lá e vão destruir. Mas aquilo tinha um significado espiritual. Em relação a nós, nós temos que resistir, nós temos que destruir o pecado. O espírito do pecado, o espírito da carne. Amém? Nós temos que destruir. Para quê, pastor? Para viver para Deus, para viver uma nova vida com Deus. Busquem as coisas de Cristo, comportem-se como Cristo deseja. Ele vive em vocês, digam glória a Deus. Ele vive em nós, Ele tem nos moldado, Ele tem nos renovado, Ele tem feito de nós novas criaturas. Concentrem-se no eterno, no que é eterno. Pastor, eu estou buscando o céu, eu estou buscando salvação, eu estou buscando perdão, eu estou buscando santificação, eu estou buscando vida eterna. Agora as coisas, irmão, aproveitem. Aproveitem os filhos, aproveitem a esposa, aproveitem a avó, aproveitem a nora, aproveitem a sogra, mas isso tudo vai o quê? Isso tudo vai passar. Não morram por causa de nora, nem sogra, nem filho, mas morram por Jesus. É isso que eu quero que vocês entendam. Curtam bem a família, curtam bem a casa, curtam bem o resultado do trabalho de vocês, mas não idolatrem. Não idolatrem, não façam disso tesouros de vocês. Porque os verdadeiros tesouros, eles são ajuntados aonde? No céu. Aquilo que ninguém pode levar. Ninguém pode levar essa construção que o Espírito Santo está fazendo em cada coração aqui nessa igreja. O Espírito Santo está fazendo uma casa espiritual que não pode cair, uma casa espiritual fundamentada na rocha, que não pode cair. É o que o Espírito Santo está fazendo e vai continuar fazendo, e principalmente hoje, para aqueles que estão dando o testemunho, amém? E para finalizar, busquem a paz com Deus, estejam firmes quando vocês se depararem com problemas. Porque tem cristão que na hora da prova não tem paz. Por quê, pastor? Porque não está batizado. Ou foi um batismo de meia sola. Tem cristão que está passando pela prova, está querendo se matar. Está ansioso. Se controle. Não fique ansioso. Mas ore. Apresente para Deus o seu pedido. Fale para Ele daquilo que você está sentindo, mas confie nele e principalmente agradeça. Agradeça. Promova ações de graça. Amém? Por quê, pastor? Porque todos vocês são vitoriosos em Cristo Jesus. Todos vocês são vitoriosos em Cristo Jesus. O amor de Jesus está em vocês. Digam glória a Deus. Então, por isso, estejam seguros. Por isso que Paulo disse lá aos romanos, amém? Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem problemas do presente, nem do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor de Deus sustenta vocês. O amor de Deus dá segurança em vocês. Sintam-se seguros. Permita que a profecia de Cristo se cumpra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O cristão, ele pode ter uma reação emocional
mas isso tudo tem que se acalmar. Na hora do primeiro impacto, tudo bem, pastor, eu fiquei assim, balançou, mas depois eu tomei minha posição espiritual. Tenham paz, tenham alegria. Você é salvo por crer. Entendam isso, não é por descer as águas, você é salvo por crer. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Pastor, e se eu crer e não puder ser batizado? Você está salvo. Se você não puder ser batizado, ainda assim você será salvo. Mas se você puder cumprir a ordem do seu Senhor, que é Jesus, submeta-se ao batismo, não adie. Decida agora, pastor, decidi hoje, eu vou hoje. Vamos embora, vamos agora. É agora, o que está faltando? Fé você já tem, água tem ali à vontade. Pastor, tem uma túnica para mim aí, para eu ficar igual a todo mundo? Tem, se não tiver, você vai como você tiver. Eu vou para casa todo molhado, é porque eu não trouxe roupa. Irmão, não perca a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Submeta-se ao batismo. Amém. Mas creia. A Bíblia diz que um ladrão não creu, mas ele foi salvo. Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo. Mas porque ele creu. Então, entenda uma coisa: Jesus quer te conceder boa consciência para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Creiam nessa obra de Cristo na cruz. Pastor, ele morreu em meu lugar, inocente, para me salvar da condenação dos meus pecados, para que eu assumisse uma posição de justiça dele. Em Cristo Jesus, vocês são justificados. Vocês são inocentes aos olhos de Deus. Crendo em Jesus. Não, pastor, eu estou me esforçando. É isso que Deus quer. Eu estou procurando ser uma pessoa melhor, sinceramente, mas não por fingimento. Por fingimento você vai perder sua salvação. Por fingimento você vai para o inferno. Por fingimento você é odioso aos olhos de Jesus. Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Amém? Raça de víboras. Glória a Deus. Tem que ser com sinceridade essa entrega. Pastor, eu vou me entregar com sinceridade. Que Deus veja Cristo em vocês, igreja. Que Deus veja aquele que justifica vocês. Que a vida de vocês esteja segura pela comunhão com Jesus Cristo. Pela comunhão com Jesus Cristo, essa vida esteja segura. Que vocês estejam se sentindo glorificados. Pastor, eu já me sinto no céu. Então diga glória a Deus. Você já se sente no céu. Identifique-se com Jesus e tome posse da sua salvação. São duas coisas que uma pessoa precisa para batizar: se identificar com Cristo, morte e ressurreição dele, Senhor e Salvador, e depois tomar posse dessa salvação. Amém? Não ignore a obra, reconheça a obra de Jesus por você, creia de todo o coração e seja batizado. O que precisa é isso. Ah, eu preciso de tempo de igreja? Não. Você não precisa de tempo de igreja. A Bíblia fala de um eunuco que ouve a palavra de Deus numa viagem de carro, e ele pergunta para o discípulo de Jesus, para o presbítero, diácono da igreja dos apóstolos, ele pergunta: o que precisa para eu ser batizado? Só água. Que você creia de todo o seu coração, e vamos ver onde tem água. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, pode batizar hoje, que eu garanto. Mas se você crê de todo, você crê de todo o coração. Filipe disse ao etíope: olha, creia de todo o coração e seja batizado. Isso é lícito. Creiam de todo o coração. Eu vou batizar vocês em nome de Jesus.